Se joga, menine! Tô de volta com mais um vídeo doce aqui no nosso canal. Gente maravilhosa, eis-me aqui para um vídeo que eu adoro fazer, tá? Um tema que combina comigo, que combina com muitos dos meus seguidores aqui no YouTube, que é perfumes doces. Adoro, gente! Olha só, hoje eu trouxe pra gente os 10 perfumes mais doces da minha coleção, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, sem muito blá blá blá, bora começar logo esse vídeo. Vem comigo! Dentre inúmeros tipos de fragrâncias que nós temos na perfumaria, gente, as fragrâncias doces me encantam desde sempre, tá? Eu sei que existe um certo preconceito com relação às fragrâncias doces, né? Muitas pessoas não gostam, desgostam, falam mal. Bom, aqui nesse canal não tem espaço para preconceito, tá, gente? Quem não gosta é só não assistir, ou então assistir para não comprar esses perfumes. É verdade ou não é verdade? Bom, amores, eu trouxe então os 10 perfumes que eu considero os mais doces da minha coleção. Foi difícil selecionar somente 10 porque eu tenho muito mais de 10, tá? Mas eu trouxe aqueles bem famosos, aqueles perfumes que eu acho que não tem assim quase frescor nenhum, que não tem muita floralidade, são perfumes que trabalham notas gourmand, notas pesadas, notas fortes mesmo, com essa sensação doce. Gente, mas aqui nós estamos falando de perfumes extremamente doces, tá? Perfumes que não são adocicados, não. Não são delicados, são perfumes fortes, marcantes, podem ser enjoativos, mas enfim, para as formiguinhas de plantão, esses perfumes são simplesmente perfeitos, tá? Outro detalhe muito importante, hoje não é um vídeo resenha, até porque são 10 perfumes, eu não posso falar muito detalhadamente de cada um, tá? Mas com certeza uma pequena pincelada eu darei sobre cada uma dessas fragrâncias realmente muito doces. Espero que vocês gostem, tá? Bora lá! Claro, amores, que eu não vou ficar focando hoje em projeção, em fixação, porque, olha, sendo muito sincero com vocês, todos esses perfumes aqui são bem bombásticos, são perfumes que marcam muito o território, deixam um rastro maravilhoso e geralmente, amores, essas fragrâncias que são extremamente doces, são fragrâncias realmente muito intensas, tá bom? Então, assim, seria redundante eu ficar falando, esse perfume projeta muito, esse perfume fixa muito. No geral, todos eles têm uma ótima fixação e uma excelente projeção, tá? Então, amores, começaremos claro, pelo primordial. Eu não poderia deixar de falar dessa fragrância, que foi a fragrância que deu início às fragrâncias doces, gourmand, né? O título de perfumes gourmand. É claro que eu estou falando do Angel Eau de Parfum da casa Mugler. Como nós bem sabemos, Angel é um perfume extremamente doce, à base de algodão doce, frutas, mel, caramelo, baunilha, enfim, gente, chocolate, né? Só que essas notas doces vêm sempre acompanhadas de um lado muito terroso, muito amadeirado, principalmente por conta de patchouli. Então, a Angel, na minha concepção, é um perfume doce, sim, gente, é extremamente doce, só que ele tem esse lado terroso muito presente, tá bom? E que geralmente incomoda um pouquinho as pessoas. Mas sejamos sinceros, gente, esse lado doce do Angel aparece muito em determinadas estações do ano, então, eu acho que realça ainda mais o dulçor e o lado terroso fica um pouquinho mais escondido, tá? Primeira fragrância de hoje é extremamente doce da minha coleção. Um doce mais terroso é o Angel Eau de Parfum da casa Mugler. Outro perfume extremamente doce da minha coleção é esse aqui. Estou falando do perfume Girl of Now da casa Elie Saab. Mas vejam bem, meninas, estou falando da versão Shine, que é essa versão que douradinha, tá bom? Justamente porque essa versão, na minha concepção, é bem mais doce, mais licorosa do que a versão tradicional, tá bom? Claro que a versão tradicional é um perfume extremamente doce, gente, só que eu acho que o Shine, ele abusou ainda mais. Porque o Shine, além de ter todo esse DNA amendoado, nota de pistache, ele veio com um abacaxi licoroso extremamente doce. É como se fosse uma calda de abacaxi. Sabe esses abacaxis em calda? Gente, é o cheiro
praticamente desse perfume. Junto com esse DNA amendoado, nós temos Ylang Ylang, trazendo ainda mais uma floralidade pesada, mas uma floralidade pesada doce, né? E sem contar esse fundo extremamente abaunilhado. Bom, gente, o Shine é, na minha opinião, o mais doce dessa linha aqui, tá bom? Precisa-se... Veja bem, precisa-se gostar muito de fragrâncias doces, licorosas e pesadas. Mais um perfume muito doce da minha coleção. Ele Saab Girl of Now na versão Shine. Outra fragrância que não poderia estar de fora da minha lista hoje, gente, é o La Belle tradicional da casa Jean Paul Gaultier. Bom, vocês devem conhecer muito bem esse corpinho aqui, e para quem conhece sabe que esse perfume é extremamente doce, né, gente? E aqui nós estamos falando de um dulçor à base de pera, ou seja, como se fosse também a pera em caldas, um doce de pera. Só que esse perfume, ele trabalha também a nota abaunilhada, a baunilha, deixando essa pera ainda mais doce, mais cremosa. Porém, contudo, todavia, vejam bem, esse perfume, ele tem um lado um pouquinho amadeirado também, tá, gente? Um lado amadeirado por conta de vetiver, o que às vezes contrapõe um pouquinho o dulçor do perfume, mas também incomoda o olfato de algumas pessoas. Contudo, esse perfume também tem nota de couro, deixando ele bem sofisticado, tá, amores? Mas olha, não adianta, por mais sofisticado que essa fragrância seja, continua sendo um perfume extremamente doce. E aqui estamos falando de um perfume doce à base de pera e baunilha, tá bom, amores? Não é aquela pera brilhante, delicada, acesa, né? Aquela pera fresca. É uma pera em caldas, um doce de pera, uma pera caramelada, tá bom? Mais uma fragrância extremamente doce que tá na minha lista dos 10 mais doces da minha coleção, La Belle, tradicional da casa Jean Paul Gaultier. Olha só, outro perfume que não poderia faltar nessa lista aqui hoje é esse aqui, Kenzo World, na versão Intense da casa Kenzo, obviamente. Esse olho mágico aqui, né, gente? Um perfume que veio com um dulçor, olha só, um dulçor frutado muito presente. Aqui nós estamos falando de um perfume à base de ameixa, ameixa e baunilha. Eu sempre falo que esse perfume tem cheiro, sabe de quê, gente? De olho de sogra, daquele docinho, né? Olho de sogra. Sabe aquelas ameixas em caldas que nós usamos nos bolos de aniversário, que usa-se também nesse docinho, né? Olho de sogra? É o cheiro desse perfume aqui, gente. É como se fosse a ameixa que tá em cima do docinho e aquela parte branquinha fosse a baunilha. Um perfume extremamente doce, gente. E aqui um doce quase enjoativo. Eu tenho lá meus probleminhas com essa ameixa um pouco intensa demais, porque ela tende a dar uma desandada na minha pele. Mas aqui o tema são perfumes doces que chamam a atenção, são perfumes doces por excelência. E esse aqui, gente, é doce. E aqui estamos falando de um doce de ameixa, tá bom? Mais um perfume extremamente doce da minha coleção. Kenzo World na versão intensa de Kenzo. Gente, quando eu comprei esse perfume, que ele chegou aqui em casa, eu tomei um susto, porque eu falei, nossa, pois é, ele é bem doce, né? Estou falando do perfume La Petite Robe Noire na versão Intense da casa Guerlain. Eu digo que eu tomei um susto, por quê, gente? Porque os perfumes de Guerlain são perfumes geralmente mais delicados. Vamos colocar essa palavra, tá bom? Delicados para sofisticados. Só que é claro que a linha La Petite Robe Noire traz todo esse dulçor. É uma linha que veio trazendo o dulçor, principalmente o dulçor de cereja. Mas aí, quando eu conheci a versão Intense, eu falei, gente, esse é doce mesmo. É com certeza a versão mais doce dessa linha e pode ser um pouquinho enjoativa também. Aqui estamos falando de um perfume extremamente frutado, à base de mirtilos, framboesas, mas todas essas frutas acompanhadas de quê? De um algodão doce bem proeminente, tá, gente? Que é esse cheiro um pouco esfumaçado, como se fosse um açúcar queimado. Além de tudo, esse perfume ainda tem rosa búlgara, que é a rosa mais doce, mais efervescente da perfumaria. Sem contar que nós temos aqui também um fundo bem proeminente de baunilha e eu sinto um toque bem presente de patchouli também, tá bom? Então fica um perfume um pouquinho terroso, sim, e doce.
Ai, gente, é um perfume forte. Esse aqui não é tão fácil de agradar, tá bom? Mas é um dos perfumes mais doces da minha coleção. La Petite Robe Noire Intense da Casa Guerlain. Gente, falamos de algodão doce, eu não posso não falar dessa fragrância icônica. E tenho certeza que, na opinião de muitas pessoas, esse é o perfume mais doce da perfumaria. Pode ser, tá, gente? Eu não discordo, não. Estou falando da fragrância Pink Sugar, tradicional, de Acolina. Ai, menine, um dos meus perfumes queridinhos da vida. Não fico sem essa fragrância aqui, tá bom? Aqui estamos falando também de um perfume de quê? De algodão doce. E aqui um algodão doce com esse cheiro bem verdadeiro, bem proeminente de um açúcar queimado, porque a gente consegue sentir até esse cheiro da fumaça, quase emborrachada, né? O que incomoda muitos olfatos. Mas esse perfume tem também muitas frutas vermelhas, muita baunilha e muito caramelo. Gente, é uma miscelânea de notas doces, sem contar que nós temos muito alcaçuz, o que ajuda nessa licorosidade dessa fragrância. Um perfume que chama muito atenção e que realmente está presente aqui na minha lista hoje, tá? Aqui um perfume de algodão doce com frutas vermelhas, caramelo, baunilha. Nossa, menina, tudo que a gente ama, né? Para quem ama fragrância doce, é o prato cheio. Mais uma fragrância pra gente, Pink Sugar de Acolina. Quando eu estava ali escolhendo os perfumes, eu olhei para ele e falei, nossa, esse aqui eu preciso comentar. Estou falando do perfume Vanilla Cake, da casa Montale. Gente, eu tenho vários perfumes de Montale. É uma perfumaria de nicho que me agrada demais. As fragrâncias me agradam, vão bem no meu gosto olfativo. Mas quando eu conheci esse perfume, eu fiquei assim chocada. Por quê? Essa fragrância é uma fragrância extremamente lactônica, com muito caramelo, amêndoas, baunilha. Uma fragrância realmente lúdica, gente. Por quê? Porque esse perfume tem cheiro de wafer de morango. Vocês acreditam? Eu sinto um cheiro de wafer de morango, eu sinto o cheiro de biscoito recheado de morango. Às vezes eu sinto o cheiro de bolo de baunilha com calda de morango. Gente, é muito lúdica essa fragrância, tá? Mas não se enganem, é muito doce. A única coisa que eu consigo perceber que dá uma quebrada no doce desse perfume, por vezes, é uma sensação um pouquinho amendoada, mas é como se fosse uma amêndoa tostada, que às vezes dá uma sensação de um cheirinho de café. E aí fica mais amargo e fica equilibrando o dulçor do perfume. Então a gente sente o tempo todo essa sensação gourmand, lúdica, de um biscoito, de um bolo, mas tem sempre esse cheirinho que parece o cheirinho de um café transitando na fragrância. Mas, gente, não adianta. Por mais que tenha essa sensação esfumaçada, amarguinha, esse perfume continua sendo extremamente doce, tá bom? Mais uma fragrância pra gente, aqui uma fragrância um pouco mais lúdica, mas bem presente, com muita presença, tá, gente? Lúdica, mas não infantil. Montale Vanilla Cake. Amores, essa fragrância aqui já me sufocou. Quando eu comprei esse perfume, eu falei, eu não sei se ele é tão doce assim, né? Porque eu cheirei, eu falei, tá agradável. Aí borrifei, quase morri sufocada, porque na minha concepção é um perfume extremamente doce. Estou falando da fragrância Flower Bomb, na versão Nectar, menine. Uma bomba mesmo, tá bom? Só que não é uma bomba floral isso aqui, não. Aqui nós estamos falando de um perfume à base de cassis. Muito cassis, e um cassis, gente, extremamente doce, que não tem nada de azedinho, nada de, como é que fala, de ácido, de fresco, não. Esse cassis está bem doce, bem licoroso, com algumas nuances florais, sim, mas não adianta. Eu acho que as notas frutadas, junto com esse fundo de fava tonka, de baunilha e de benjoim, gente, deixam essa fragrância extremamente doce. E aqui um doce resinoso, um doce licoroso, um doce balsâmico, justamente porque são essas notas mais pesadas, mais intensas, e não tanto as notas de abertura. Tem um toquezinho de pólvora nesse perfume, mas dá uma sensação um pouquinho esfumaçada. Não é muito perceptível não, tá? Aqui então estamos falando de um perfume à base de cassis,
com baunilha, benjoim, nossa gente, fava tonka, ou seja, um perfume extremamente abaunilhado, com várias sensações de baunilha, porque todas essas notas vagam na baunilha de formas diferenciadas, entenderam? Só que o cassis ainda traz um dulçor frutado para contribuir. Mais um perfume extremamente doce. Gente, esse é doce mesmo. Ah, outra coisa, eu acho que esse perfume tem um toquezinho de mel, tá? Tem. Tem um toquezinho de mel aqui sim, porque eu sinto, eu tenho muita sensibilidade ao mel e esse perfume tem um toquezinho de mel. Mais um perfume, Flower Bomb Nectar, da casa Viktor Rolf. Oi, impossível não falar dessa fragrância que é quase a minha marca, né, gente? Reconhecida por vocês. Porque uma vez eu fiz uma enquete, qual perfume que lembra a Titia G? E esse perfume ganhou, né, gente? Junto com o Angel Nova, da casa Mugler. Claro que eu tô falando do Olympia Legend, de Paco Rabanne, menini. É perfume doce que vocês querem? Sem sombra de dúvidas, é um dos perfumes mais doces da minha coleção. Aqui um perfume à base de ameixa, à base de baunilha, muito ambarado, muito licoroso por conta de fava tonka, mas é um perfume com 1000 sensações. Cada pessoa tem uma sensação diferente com Olympia Legend de Paco Rabanne, e eu acho que essa é a nuance mais bela desse perfume. Cada pessoa tem uma sensação diferente, tá? E essas sensações vagam, gente, entre um manjar de coco com calda de ameixa, entre uma bebida licorosa, um rum à base de ameixa, entre uma cucada, enfim, cada um tem uma sensação diferente, tá bom? Eu só sei que esse é um perfume extremamente doce, tá? Por conta, basicamente, de ameixa, coco, baunilha e essas notas mais licorosas da perfumaria. Gente, esse perfume chama muita atenção, é bem doce mesmo, não é adocicado, é muito doce. E é um dos meus preferidos, eu não vou negar, tá bom? Mais um perfume pra gente, Olympia Legend, de Paco Rabanne. E para finalizarmos, falaremos dessa fragrância, que eu acho que é sim, uma das mais doces de todos esses aqui, tá, gente? Scandal by Night, de Jean Paul Gaultier. Ah, vocês acharam que eu não iria falar desse perfume, né? Se enganaram, gente. Impossível não falar dessa versão do Scandal. Por que que eu escolhi a By Night? Porque, pra mim, ela é a mais doce, a mais opulenta. Porque eu sempre falo que a versão tradicional eu ainda consigo sentir um leve frescor de saída que eu não consigo sentir aqui. Esse perfume é um perfume à base de mel. Só que além do mel, ele ganhou a cereja, ele ganhou a tuberosa, que trouxe essa carnalidade doce, porque a tuberosa é uma flor adocicada, só que aqui ela ainda está mais doce e mais carnal. Ao se juntar então com esse mel e com a cereja, e um fundo, gente, ambarado, licoroso por conta de fava tonka, muita baunilha e alguns toques amadeirados, mas essas madeiras mais doces e mais aveludadas, mais quentes. Gente, esse perfume é muito doce. Eu confesso que eu tenho dificuldade, tenho lá as minhas dificuldades para usar essa fragrância, porque o mel é muito proeminente, tá, gente? Então ele fica bem pungente, a tuberosa trouxe um lado ainda um pouco mais carnal à fragrância, a cereja contribuiu também para o dulçor dessa fragrância, ou seja, gente, é um dos perfumes mais doces, com certeza, da minha coleção, tá? Se não, o mais doce. Bom, ao meu olfato, claro que isso muda, tá, amores? Cada olfato reage de uma forma aos perfumes, mas eu acho que qualquer pessoa que sentir esse perfume vai falar, nossa, ele é bem doce. Finalizaremos aqui hoje com um dos perfumes mais doces da perfumaria, com certeza. Scandal by Night, de Jean Paul Gaultier. Amores, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, tá vendo? Eu trouxe os 10 perfumes que eu realmente acho que são muito doces, tá? Claro que eu teria outros perfumes a acrescentar, gente, mas assim, ficaria muito longo e não seriam os 10 perfumes mais doces. Entenderam? Faz o seguinte, me conta aqui embaixo, qual é o perfume mais doce da sua coleção? Quero saber. No mais, um beijo bem adocicado pra vocês. Faz o seguinte, corre lá na sua coleção, pega um perfume doce, toma um banho de perfume doce e chama energia positiva, chama dulçor pra sua vida. Ai, que delícia! Muito obrigada pelo carinho e até a próxima. Tchau!